Deslocamento em malha quadriculada, hoje na aula de matemática. Deslocamento em malha quadriculada facilita a observação e a localização de um objeto em percurso. Geralmente é explorada por meio de setas ou indicações de posição. Você deve observar as indicações do ponto de partida e do ponto de chegada do percurso, ou seja, o início e o fim. As setas mostram o caminho a ser seguido, indicando o sentido, a direção do caminho. Indicações das setas. Então, observe. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Agora, observe a malha quadriculada. As setas verdes estão mostrando o caminho que o carrinho fez quando partiu do ponto vermelho para chegar no ponto azul. Ele saiu do ponto vermelho e chegou ao ponto azul seguindo um caminho representado pelo código ao lado. Então, vamos observar o código. 3 deslocamentos para a direita, 3 deslocamentos para baixo e 3 deslocamentos para a direita novamente. Vamos brincar! Observe o código que está representado aí, que está mostrando um caminho que a borboleta fez do ponto A ao ponto B. Agora, vamos desenhar na malha quadriculada esse caminho. 3 deslocamentos para a direita, 2 deslocamentos para cima, 1 deslocamento para a direita e 3 deslocamentos para baixo. Observe. Até logo! Continuando aqui com a nossa aula de matemática, você vai pegar o seu livrinho, esse daqui, o PNLD. Vai abrir na página 162. Deslocamento em malha quadriculada. Observe esse carrinho aqui, o que ele vai fazer? Nós temos aqui um pontinho vermelho e um pontinho azul. Esse pontinho vermelho, ele indica o início do caminho que o carrinho tem que percorrer. O pontinho azul indica o quê? O final. É o final do percurso que ele percorreu, tá? Então, observe na malha quadriculada as setas verdes mostrando o caminho que o carrinho fez quando partiu do ponto vermelho para chegar ao ponto azul. Ele saiu do ponto vermelho e chegou ao ponto azul seguindo um caminho representado pelo código abaixo. Nós temos aqui esse código aqui abaixo, que ele é representado por setas. As setas, elas estão nas posições para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então, você vai ter que ver como é que está a posição das setas para você seguir na sua malha quadriculada. Então, desenhe no quadro ao lado outro código que represente um caminho para o carrinho sair do ponto vermelho e chegar ao ponto azul. Aí você vai criar outro código e fazer o desenho em uma malha quadriculada. Praticando. Observe o código e desenhe o restante do caminho que o pássaro fez até chegar a seu ninho. Aí tá aqui o pássaro com o pontinho dele aqui vermelho, ó. Aí você vai observar esse código aqui que você vai ter que completar esse código até chegar ao ninho, com as posições. Então, primeiro ele subiu, não foi? Depois ele foi para onde? Para a direita ou para a esquerda? Quando a gente vai para frente, a gente vai para a direita. Depois ele subiu
e foi 2 vezes para a direita. Agora é com você. Continue seguindo aí os códigos das setas até chegar ao pontinho azul. Página 163. Desenhe na malha o caminho da formiga até o formigueiro seguindo o código. Preste atenção no código. Pontinho vermelho, ó, como é que está o código? 3 setas para a direita, uma para cima, mais uma para a direita. 2 para cima, mais 2 para a direita. Uma para baixo, uma para a direita, uma para baixo e uma para a direita. Então, aqui não foi nenhuma para a esquerda. Então, você vai pegar aqui no pontinho vermelho, que é o início, e vai seguir na sua malha quadriculada com as indicações das setas, até chegar ao formigueiro. 3. Trace o caminho que sai de A e chega a B, de acordo com o código a seguir. Nós temos aqui 3, aí tem a quantidade de setas que você vai precisar fazer o quê? A seta está indicando para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda? Então, ela está aqui para baixo. Então, você vai ter que fazer 3 vezes o desenho da seta para baixo. Depois, 2 vezes, aí você vai olhar a posição e vai ficar fazendo até chegar na letrinha B, que é o pontinho azul, que é o final do caminho percorrido. Letra A. Agora complete o código que representa o caminho que sai de M e chega a N. Então, tá aqui outro código que você vai precisar utilizar aqui, nessa letrinha M. Aí, você vai fazer ao contrário. Você não começou aqui da letra A e foi para a letra B. Então, aqui você vai começar de trás para frente, da letra M para a letra N. Utilizando esses códigos aqui da letra A, tá certo? Nós começamos aqui, a M, não foi com 2 setas para a esquerda, não foi isso? Então, você vê com 2 setas. Depois, 5 setas para onde? Aí, você vai fazendo do jeitinho que está indicando aqui o total de setas. B. Em duplas, compare os códigos do caminho de A até B e do caminho de M até N, que vocês observaram. Então, essa resposta, você vai fazer ela pessoalmente, vai escrever. E essa atividade de matemática eu vou estar guardando no nosso grupo para que eu possa fazer a correção. 10 horas, vocês sabem que é a hora da nossa correção, que a tia está esperando as atividades de vocês, todas concluídas, para que eu possa corrigir, juntamente com vocês, tá? Até lá! Então, crianças, peguem esse livrinho de vocês, abram na página 162 e vamos prestar atenção na explicação agora da atividade. Sabemos que para trabalhar uma malha quadriculada, precisamos do ponto de chegada e do ponto de partida, não é isso? Então, nós temos aqui esse pontinho vermelho para indicar o início da partida e o pontinho azul, que é o final. Temos também essas setas que indicam para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, como vocês estão vendo aqui no livrinho de vocês. Então, observe na malha quadriculada as setas verdes, mostrando o caminho que o carrinho fez quando partiu do ponto vermelho para chegar ao ponto azul. Aí, o que foi que ele fez? Ele seguiu uma reta, não foi? Depois, desceu mais 2 setas. Depois, o que foi que ele fez? Foi para a direita, desceu para baixo, depois foi para a esquerda e desceu para baixo novamente. Então, através dessas setas, vocês vão descobrir o ponto de chegada de cada quadrinho desse aqui, que é chamado malha quadriculada, certo? Então, desenhe no quadro outro código que represente um caminho para o ponto vermelho chegar ao ponto azul. Aí você tem aqui o exemplo do código. Aí você vai desenhar outro. Praticando. Observe o código e desenhe o restante do caminho que o pássaro fez até seu ninho. Aí tá aqui o código, iniciando aqui do pontinho vermelho, dando as indicações de como você tem que fazer para seguir o caminho até chegar ao pássaro.
certo? Aí tem uma seta aqui para cima, aí você vai para onde? Com essa outra seta, você vai para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Para onde é que ela tá dobrando? Aí você vai fazer as marcações com as setas até chegar ao ninho do pássaro. Página 163. Desenhe na malha o caminho da formiga até o formigueiro seguindo o código. Como eu expliquei para vocês, que esse pontinho vermelho é o início. Então, nós temos aqui um código, que são as setas. Eu tenho três setas que seguem à direita, à esquerda, para cima ou para baixo. Aí você vai fazer, iniciando essas 3 setinhas lá do pontinho do início. 3 setinhas, você vai colocá-las primeiro. Depois vai fazer o quê? Vai para cima, depois para a direita, depois para cima. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui são os códigos que vocês têm que subir, descer, ir para cima ou para baixo. Agora complete o código que representa o caminho que sai de M e chega a N. Agora você vai começar da letrinha M, onde está aqui marcadinho na malha, onde tem a letra M. O início da sua partida vai ser daqui e vai terminar na letrinha N, seguindo os mesmos códigos que está indicando aqui. Letra B. Em duplas, compare os códigos do caminho A até B e do caminho M até N. O que vocês observaram? Essa é uma resposta pessoal que vocês vão estar escrevendo e vão responder as atividades de vocês e enviar